O Rock in Rio nunca foi festival de rock. Assista a este vídeo e pare de reclamar. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, não tem coisa mais chata nessa época do ano do que ouvir reclamação de fã retardado criticando o fato na cabeça deles de que o Rock in Rio não tem rock, tá? Antes de eu começar com esse papo, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. Então, você tem que saber o seguinte, eu espero que esse vídeo aqui termine com qualquer tipo de dúvida que você tenha na sua cabeça. Mesmo com uma enorme variedade, e muitas vezes essa variedade resvala pela incoerência, essa variedade de atrações, de bandas, de artistas, para quase todos os gostos, inclusive os gostos ruins que o Rock in Rio sempre teve. Toda vez que é anunciado o elenco do festival, sempre aparece um monte de gente de miolo mole criticando a programação e sempre com aquele velho chavão. Cadê o rock? Pois é, então eu reafirmo, o Rock in Rio nunca foi um festival de rock. Os fãs mais radicais, que são aqueles que ficam enchendo o saco o tempo inteiro com seus protestos de internet, aliás, nada é mais chato do que esse tipo de questionamento de gente com pouquíssimo conhecimento de causa. Esse tipo de encheção de saco, ela só pode ser recebida como uma espécie de piada, né? Já que tal reclamação, principalmente nesse amplo parlatório de retardados que virou a internet, ela é uma coisa de quem não consegue ter uma mínima percepção da realidade. Esse tipo de festival, ou seja, o Rock in Rio, ele é um festival e, inclusive, é um festival não para quem gosta de música, mas para quem gosta de festival. Aliás, esse tipo de coisa já ficou claro desde a primeira edição do Rock in Rio, que você lembra muito bem que teve, além de ter o Queen, o Iron Maiden, Whitesnake, aquela coisa toda, teve o quê? Teve Ivan Lins, teve Jorge Benson, teve Moraes Moreira, teve Ney Matogrosso, teve Al Jarreau, James Taylor, Elba Ramalho e tantos outros, cara. Isso é rock? Claro que não! O que essa turma de reclamona não consegue entender, e gente que inclusive não consegue usar o cérebro para raciocinar de uma maneira lógica, é que o Rock in Rio, ele é uma marca. E ele é também um modelo de como é que eu vou dizer? Ele é um modelo de realização de um festival. Por isso que tem o Rock in Rio Lisboa, tem o Rock in Rio, não sei se vai ter, mas teve já o Rock in Rio Madrid. Você quer um exemplo disso, desse tipo de tentáculo, vamos dizer assim, que esses festivais têm? Já teve aqui no Brasil, por exemplo, o Wacken Open Air, que é um dos festivais de metal, talvez seja o festival de heavy metal mais famoso do mundo. Já teve uma edição aqui no Brasil. E o Wacken, ele é chamado dessa forma porque ele acontece numa cidade alemã do mesmo nome. E aí, reclamaram? O próprio Lollapalooza, por exemplo, que foi pensado para ser um evento estritamente americano, hoje ele percorre vários países do mundo, inclusive o Brasil. É a mesma coisa que ocorre com o Rock in Rio. E se você quer saber, cara, tem uma coisa que isso sim deveria ser alvo de reclamação. Porque o Rock in Rio, ele também virou um imenso parque de diversões. Inclusive, um parque de diversões em que a música não é necessariamente o elemento mais importante.
Ou você não acha que tem muita gente que vai pro Rock in Rio para ficar andando de tirolesa de um lado para outro, para ficar tirando selfie, mostrando para os amigos que ele tava lá, mas não viu show nenhum? Isso sim seria um alvo de reclamação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, cara, é que com toda essa estrutura, o Rock in Rio é simplesmente uma imensa plataforma de marketing. E uma outra coisa que você tem que pensar, parar com esse negócio de o festival, ele tem que ter uma pureza artística, esquece isso. Qual é o evento de grande porte que não é patrocinado por grandes empresas? Tem gente que, inclusive, sabe o que é engraçado? Tem gente que fica protestando contra o patrocínio desses grandes festivais, gente que fica reclamando de que esses festivais só visam lucro, e muitas vezes as pessoas protestam na internet, Twitter, Facebook, usando camisetas de clubes, né, dos seus clubes preferidos, seus clubes de escolha, e essas camisas tudo com patrocinador de banco. Pô, aprenda uma coisa, cara, é aquela velha frase, não existe café de graça. Para que um evento do porte do Rock in Rio e de outros grandes festivais, para que esses festivais sejam realizados, é necessário grana, cara. E essa grana, ela vem de quem? Ela vem de patrocinadores, de venda de ingressos e vem de outras fontes de receita. Simples assim. Pô, pelo amor de Deus, cara, todos esses festivais têm grandes empresários por trás, cara. Como no caso do Rock in Rio, por exemplo, lá da família Medina. Então esse papo, cara, de que o Rock in Rio serve para celebrar a música, para unir as pessoas em prol de um mundo ideal, de um mundo melhor, cara, isso é cascata, cara, isso aí é cascata marqueteira. E se você quer saber, cara, nem esse tipo de slogan publicitário funciona mais. Sabe por quê, cara? Porque o mundo em que a gente vive virou a antítese de tudo o que os marqueteiros do Rock in Rio tentaram mostrar para as pessoas, tentaram colocar na cabeça das pessoas. Hoje a gente vive um mundo em que ninguém respeita a diferença, em que ninguém respeita qualquer tipo de diversidade, seja ela religiosa, sexual, futebolística, cultural. O mundo está exatamente o contrário do slogan do Rock in Rio. E esse tipo de diversidade que eu estou dizendo, esse tipo de diversidade musical, ele vem se acentuando nas últimas edições, porque agora você tem um palco principal e você tem um tal de palco Sunset, né? Onde eles colocam aquelas atrações não tão conhecidas do grande público e fazem agora aqueles duetos, sabe? Pegam dois artistas diferentes para colocar no mesmo palco. Isso é um negócio que raramente dá certo e fatalmente não vai dar nessa próxima edição do Rock in Rio. E para essa turma que fica reclamando a respeito do elenco do festival, você tem que entender o seguinte, cara, o perfil, ele muda quando o festival, por exemplo, ele é menor e ele tem uma outra, vamos dizer assim, orientação em termos de captação de público e de verba. Então, por exemplo, você tem um festival menor, por exemplo, você pode até colocar algumas bandas que pouca gente não conhece, mas mesmo assim você vai precisar de atrações que viabilizem a presença do público e que acabem exatamente trazendo esse aporte financeiro por intermédio dos ingressos. Olha só, antes de eu continuar com esse papo aqui, eu venho com um toque que não tem nada de reclamação, mas sim é um alerta para você. Principalmente você que é pai e mãe e está muito preocupado com a quantidade de lixo plástico que existe no planeta que vai ser herdado pelos seus filhos. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis de poluição causados pelo plástico e outras substâncias continuarem a crescer do jeito que estão nos oceanos, nos rios e nas cidades, você tem que saber que os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver um cotidiano cheio de doenças. Por quê? Porque cada vez mais os peixes estão absorvendo toxinas pesadas justamente por conta do contato com a água poluída. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades
continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis, porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. E tem uma outra coisa que é insuportável nessa reclamação que essa gente de miolo mole tem em relação à montagem do cast dos festivais. As pessoas desconhecem o fato, cara, que para você montar um festival, você montar um elenco de um festival, é preciso que você alinhe uma série de fatores em termos de logística, em termos de organização e em termos de administração. Justamente para que você consiga, e volto a repetir o termo, você alinhe as agendas de quem você quer trazer para o festival. E você tem que entender, cara, que independente do porte de um artista ou de uma banda, as agendas, cara, de shows, as turnês, são fechadas com muitos meses de antecedência. Então, não é esse papo de, convida a banda tal e coloca no festival que eles vêm, cara. Não é assim, cara. Ninguém dentro do meio artístico, vamos dizer assim, profissional, está à tua disposição para aparecer no festival que você acha que ele tem que estar. Então, vamos parar com esse mimimi insuportável? Se você não gosta da escalação de um evento, então não vai no festival, porra. Para de encher o saco. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o Raio X de hoje, onde a gente abordou essa reclamação, esse chororô, que é uma coisa insuportável dos dias de hoje. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. Eu volto na semana que vem com mais um assunto interessante aqui no nosso canal, tá legal? Um abração e até a próxima.